O Porto não desarma. Braço, Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. Está na turma do Bayern de Munique para conseguir rebentar na área ao centro e é o gol do gol. Podcast do pé que João Pinto tinha mais a mão, do Basculação, está de volta e depois de uma jornada fantástica para nós, obviamente, uma ida à Luz, onde havia muita expectativa, um jogo visto de muitas maneiras, mas essencialmente pelos basculantes de forma emotiva, ou eram as férias, ou era o streaming a falhar, ou então ainda outros a terem crianças a nascer. Foi um fim de semana complicado. Por isso, possivelmente vimos isto de forma mais emocional que tática. Vamos começar essa análise. Ia começar pelo Prata desta vez, mas quando se abre a capa da bola e diz Dragão deu um banho, isso dá para perceber que se calhar o jogo teve todo do nosso lado. Ou não, Prata? Pois, deve custar um bocadinho aos meninos escreverem isso na capa. Normalmente eles costumam fazer estas coisas quando é para aquela campanha para despedirem o treinador do Benfica, mas agora não me parece que seja esse o caso. Pá, são as evidências, não podiam pôr outra coisa, não é? O jogo teve praticamente só uma equipa a criar efetivamente situações de golo, não é? Tu vês os resumos, para teres uma grande situação do Benfica, tens que ver as situações anuladas por fora de jogo. E houve alguns que tiveram a ousadia de pôr no resumo lances anulados por fora de jogo, não é? É esse o critério. E as imagens que tens também é outra situação já muito. Tivemos que fazer de Inácio, não é? E depois as imagens que eles podem pôr no resumo são as imagens que já foram selecionadas pela equipa que está a produzir e muitas imagens ficam por mostrar também. Pois. Na minha opinião. Sim. Tu aí, o que é que se passou ali? Está quieto. Nunca mais viste aquele lance. Mas o a seguir eles vão logo lá buscar uma mão qualquer, uma cena qualquer que para eles pareceu e fica muito condicionado. É uma singularidade do nosso futebol, esta coisa da TV. Voltando ao jogo, entramos com a equipa que tínhamos que era esperada, não é? Com a equipa igual, ainda havia ali algumas reticências para o defesa de direito. Quando viste a equipa, o que é que pensaste? Pensei, não há nenhuma surpresa, assim tem piada. Não, mas achei normal. Foi aquilo que nós tínhamos falado da outra vez, porque ao meter o 11 que meteu contra o Setúbal e a correr bem como correu, não ia haver ali grandes justificações para alterar, tendo em conta que até o próprio 11 dava para fazer aquelas nuances táticas que nós também falamos na altura, para cair sobre o lado direito, para proteger aquela zona intermediária e tudo mais. Portanto, acho que não era muito pegar por aí. Eu até nem não queria que ele também, com o Conceição, cometesse aquele erro, ou de aquele erro. Podia não ser erro, mas de estar a tirar o Baró por ser ainda muito novo ou algo assim do género. Não queria que ele tivesse essa pelo menos falta de confiança no miúdo. E acabou por ser uma boa aposta. Vocês quando estão a falar das imagens, até eu acho que o lance que até ficou por mostrar até na primeira parte é quando o Luís Dias até entorta o defesa direito do Benfica, no Tavares, e depois não está ninguém lá para encostar. Esse é um dos lances que nos resumos, pelo menos que eu tivesse visto, é um dos lances que é comido pelo resumo. E, o Marega chega Marega quase que chegava. Sim. Quase que chegava. E depois também essa curiosidade, são os lances em fora de jogo que eles metem, e estão alto também na primeira parte, que é um que não chega bem à bola. Não sei. E tu quando estavas a dar as justificações ou as dificuldades que nós tivemos em ver, tu duas delas apontaste para mim, porque eu tive dificuldade no streaming, porque eu também fui Inácio, né? aqui em casa, e andava aqui com a miúda ao colo, com 3 dias, já sofri pelo Porto. Mas, e então ficou muito complicado estar a ver o jogo e estar a ver essas nuances táticas se realmente estavam a funcionar. Mas a sensação que me estava a dar, e eu a ver aquilo com um olho na televisão ou no computador, é que estava a ser um jogo tão bem controlado da nossa parte, e mesmo que sempre que as iniciativas do Benfica de ataque ou algo do género
é nós na antecipação, a pressionar alto. Estávamos com tanta confiança na partida que eu até estava. O meu choro era: opá, nós estamos a falhar tanto que estamos a pôr a jeito para sofrer. Quando eles não estavam a fazer rigorosamente nada. É só para tu veres o meu choro, ao ponto é que já ia. E nós já estávamos a falhar tanto, estávamos a não concretizar. Tipo, isto, eles ainda vão chegar lá, ainda vão marcar um golo. Sem eles fazerem rigorosamente nada para justificar. Foi um massacre. Pá, foi. Acho que vou-me sentar para ver o jogo agora com calma. Muito bem. Olha, Prata, ia meter aí umas deixas para o Zé Luís, notas de destaque, mas podes pegar também da maneira que quiseres. Porque o Zé Luís teve logo uma grande oportunidade para o fazer. Defesa lá do Vlaco Dimos. Fez o gol, tivemos outras oportunidades, mas Zé Luís voltou a estar em destaque. Pronto, ia pegar por aí. O que é que achaste? E se calhar pegas para o jogo. O Zé Luís é importante porque vem revolucionar esse nosso paradigma de precisar de 7 ou 8 oportunidades para marcar um golo. O Zé Luís aparentemente precisa de menos oportunidades para marcar golos, é o que temos visto e isso é fundamental, porque eu insisto sempre nessa tecla. O que nos tirou o título do ano passado foi a falta de eficácia dos nossos avançados, Marega e Soares. O Zé Luís parece vir resolver esse problema, mas também há outros jogadores que entraram que também parecem vir resolver alguns problemas. Posso continuar por aí, não é? Sim. A ideia, eu se calhar ia destacar, passando já ao falar das conferências de imprensa, e o João Cupis também queria falar disso. O Conceição teve a explicar mais ou menos como é que controlou o Benfica, até porque foi isso que lhe foi perguntado. Eles estamos em Portugal e eles estão preocupados a saber como é que ele parou o grande Benfica. Não estão preocupados em saber como é que ele preparou o resto do jogo, como é que ele se preparou para atacar, estão preocupados como é que conseguiram conter o furacão. E então ele explicou: olha, os gajos têm tendência a afunilar muito. Nós estávamos, por acaso, a cair no erro de preocupar-nos com o Corona por ter o Rafa pela frente. Mas a verdade é que o Rafa pisa os terrenos em frente ao Corona muito pouco. A tendência dele é sempre vir afunilar e juntar-se ao meio para dar espaço para entrar o Grimaldo. Mas é óbvio que não... que se o Rafa sai constantemente em condução para o meio, é óbvio que vai cair ali na nossa armadilha, no meio dos nossos centrais, no meio do nosso duplo pivô. E foi um bocado por aí que o Sérgio disse que controlou o adversário, porque nós já tínhamos identificado isso, que tínhamos o Benfica com duas peças em alto rendimento, mas o resto da equipa nem por isso. Tínhamos o Pizzi e o Rafa que estavam a levar a equipa às costas. A partir do momento que conseguimos controlar as incursões dos gajos para o meio, o jogo ficou mais ou menos dentro do que nós queríamos, não é? E o jogo passou um bocado por aí o nosso sucesso. Surpresa é, no miolo, termos ali além do Pepe Marcano, altamente experiente, e do Danilo, o próprio Uribe, que caiu muito bem neste esquema de controlar os gajos, criando ali uma armadilha de entrarem ali para o meio do interior do nosso jogo, e a partir do momento que eles caíam ali, perdiam a bola muito facilmente. Mas deixa-me só dar aí uma chega, porque nós estávamos a falar que o Benfica praticamente não teve lances, ou nos resumos, etc. E por acaso até se calhar o melhor lance, o lance mais perigoso do Benfica é precisamente uma dessas incursões do Rafa, em que ganha o livre ali à entrada da área. Ou seja, não foi porque o livre foi uma bosta, mas se calhar até foi o lance mais perigoso que eles podiam ter. Também ao corte do Pepe na primeira parte ainda. E é uma dessas incursões do Rafa que estavas a falar. Esse livre, sim, esse livre é uma exceção, porque foi uma perda de bola do Danilo, coisa que não aconteceu nunca no jogo. Aliás, uma coisa que também ia destacar é que os nossos médios e mesmo os defesas jogaram com risco zero. É tipo, mal se sentiam minimamente apertados, bola no Marquezine, que se lixe. Não havia Danilo, não havia risco.
Desculpa interromper. Contei 2 vezes o Danilo antes do meio campo a fazer isso para ele, na primeira parte. A ideia é que nós fizemos uma abordagem algo cautelosa na nossa construção, porque no fundo controlas o Rafa, controlas o Pizzi, não perdes a bola, o que é o ataque deles? Não é nada, não é? Porque mesmo porque grande parte do perigo que eles causam é na ganhar a bola rápido, chegar muito rápido à área. Mesmo o Porto joga um pouco assim. Ou seja, se tu não perdes a bola, eles têm que jogar em ataque planeado. Se têm que jogar em ataque planeado, eles fazem 2 ou 3 jogadas e não fazem muito mais. Pelo menos foi o que eu vi neste jogo. É óbvio que eu não... Pelo facto de eles terem esta bizarria de ter os jogos em casa transmitidos pela sua própria TV, eu acabo por não ver tantas vezes o Benfica como isso, não é? Mas pelo que vi, não fiquei muito... Pelo que tinha visto anteriormente, não tinha ficado bem impressionado, sobretudo aquela primeira parte com o Sporting na Supertaça. Pelo que vi neste jogo, continuei a não ficar muito bem impressionado. Mas neste jogo, o mérito é todo de Sérgio Conceição, meu. Porque basta ver pelo histórico até do Laje. O Benfica, este foi o 22º jogo para o campeonato e só agora é que perderam. Tu ainda há pouco estavas a falar, e claro, também foi um dos pontos, foi a falta de eficácia na época passada. Mas não nos podemos esquecer desta sequência de jogos que este gajo fez no Benfica. Já sabemos que na última época e nos jogos fora de casa foi uma vergonha, seja em Vila do Conde, em Braga, na Vila da Feira, por aí fora. Mas foi só o 22º jogo que ele perdeu. E nós podemos estar aqui agora a falar que era tapar o Rafa, era tapar o Pizzi, mas que pelos vistos só o Conceição é que conseguiu fazer isto e de uma forma assombrosa. Nos 21 jogos anteriores, o gajo conseguiu ganhar e só empatou foi com o Belenenses e com enterros brutais da defesa. O Conceição fez, eu acho que ainda por cima isto sabe tão bem quando nós todos, eu já sei que há aqueles mais confiantes e os menos confiantes, mas estava criado um enredo de que nós íamos ser goleados, íamos ser humilhados, e quando isto acontece totalmente o contrário, isto sabe mesmo bem. E enquanto estávamos a falar, estava a lembrar, porque no próprio resumo que isto começa a passar, há aquele lance de Luís Dias em que depois o Marques é atrasado, e ainda há outro, aquele de Luís Dias sobre o lado direito, que ele remata de pé direito, que até sem um remate um bocado fraco, não sei se vocês estão a ver. Acho que sim. Ainda na primeira parte, que é jogado e é colocado ali e o guarda acho que defende para o canto não, é o Ruben Dias faz um corte de caraças, mas isto também para dizer o quê? Isso que estamos aqui a saltar entre temas e tudo mais, porque quando estava a falar no Baró no início, eu acho que as pessoas, e pelo que eu tenho lido e pelo que as pessoas vão falando, parece que não estão a ver até a importância do Baró, não estão a dar o devido valor ao miúdo. E eu estou à vontade para falar nisto, vocês sabem que eu até gosto do Otávio. O gajo até pode ser mal amado e tudo mais, e eu até... e fez um passe. Sim, teve esse pormenor do passe, mas nos jogos anteriores ele tem sido, não tem sido muito bem amado lá no Dragão e tudo mais. E portanto estou à vontade para falar sobre a questão do Baró. E o que ele tem transmitido à equipa, mesmo no jogo contra o Setúbal e agora aqui na Luz, é que ele tem uma disponibilidade para atacar, para lançar para a frente para fazer aquela pressão alta, para ir para cima dos jogadores, para ocupar a zona intermediária, apoiando os médios mais defensivos e depois atacando pressionando o lateral esquerdo. Isto não é só a questão dele pegar na bola e fintar 2 ou 3 e fazer passes a rasgar e tudo mais. Traz toda uma componente de equilíbrio que se calhar outros não conseguem. Não tem 19 anos. Não, percebes? Não, mas é isso. E depois eles dizem, ainda tem muito para aprender, ainda tem, não sei, calma, claro, temos que contextualizar tudo, ele ainda é muito novo. Mas aquilo que ele tem trazido para a equipa, e tanto naquele clipe que nós já falámos a semana passada, de ocupar mais a zona central e se calhar só cair na ala quando nós não temos posse de bola, traz um equilíbrio totalmente diferente. E daí depois estarem a pôr em causa a titularidade dele neste jogo da Luz. Se o Conceição, é isso que eu estava a dizer no início, se o Conceição caía
tentação de o tirar só por causa dessa situação de experiência ou do género, e eu não ia ficar. Opa, ele podia explicar e eles depois concordar ou não, mas eu, lá, numa primeira análise, não ia concordar nada em que ele substituí-lo por qualquer outro, percebes? Sim. Eu acho que é interessante essa questão do Otávio e do Baró. Porque se jogasse o Otávio, eu também não concordava, acho que devia ter jogado o Baró e viu-se que estava certa essa nossa intuição e a do treinador. Mas eu acho é que se jogasse o Otávio, ia-se lhe pedir exatamente a mesma coisa, não é? Sim, sem dúvida. Isto é uma solução que nós não tínhamos no ano passado, não é? Porque se não jogasse o Otávio, nós jogávamos de maneira diferente. Sim. E agora nós temos a possibilidade de jogar dessa mesma maneira e ter duas opções de qualidade para esse lado. Sobretudo, isto é uma solução bastante importante, sobretudo para estes jogos mais equilibrados, porque além da possibilidade de teres uma Marega a jogar num lado ou no outro, também tens esta possibilidade que tinhas no Otávio, que o Otávio pode fazer a equipa mudar de esquema dentro do próprio jogo. E o Baró está a fazer a mesma coisa. No entanto, tanto já com o Otávio e também com o Baró, dá-me a ideia que esta dupla que se pede demasiado aos jogadores, porque depois eles acabam por não conseguir fazer tudo o que podem, sobretudo em termos de equilíbrios ofensivos. Nestes jogos mais desafiantes, dá-me a ideia que eles dão demasiado em termos posicionais, em termos táticos, e depois não conseguem dar tudo. Porque não se pode pedir ao Baró para driblar e para chegar, mas o Baró é um jogador exatamente para isso. É um jogador, até mais que o Otávio, é um jogador de drible, é um jogador de chegada. E lembras-te que nós temos comentado isso no jogo contra o Setúbal. É que ele, o Baró, não tem problema de, no 1 para 1, ir para cima deles. Isso não se viu tanto aqui no jogo de luz, mas contra o Setúbal, nessa casa, ele no 1 para 1 vai para cima deles, e é uma coisa que nos centrocampistas ou nos números 8 já não se vê muito isso. Nos médios box-to-box, ok, transportar com bola, transportas a bola, mas ir no 1 para 1 e tentar decidir, já não se vê muito isso, sabe? E ele faz isso. Basta ver o Uribe, que o Uribe... Por exemplo, o Uribe faz outra vez, agora sim fez uma exibição de encher o olho, nos outros jogos acho que não tinha feito, mas é uma exibição de encher o olho em termos de presença posicional no campo, claro, de controle do adversário, de agressividade, e não sei o quê. Em termos de desenvoltura ofensiva, ainda não voltou a não mostrar grande coisa, mas também julgo que não se lhe pediu nada em relação a isso. Julgo que não foi esse o papel que o Sérgio lhe deu, portanto ainda vamos esperar por jogos se calhar mais fáceis para ver um bocadinho mais essa faceta do Uribe, a ver se ela tem, porque para já ainda não a vimos. Mas eu a propósito eu queria continuar aquilo que estava a dizer há bocado, que entretanto perdi-me. O Sérgio explicou muito bem como é que nós controlamos o adversário e tu dizes que foi complicado, que era um desafio complicado e que as anteriores 22 equipas e mesmo o Porto não conseguiram dobrar este Benfica do Lage. Mas eu acho que eu estou a fazer um exercício de um Porto Benfica, a qualidade dos jogadores equipara-se um bocadinho, não é? Portanto, a tática acaba por ser um bocadinho, sobressair um bocadinho mais, não é? É óbvio que os outros poderiam tentar, mas se calhar a diferença de talentos... Claro, não chega à tática, não chega. Sim, e além disso, por falar em diferença de talentos, eles têm um problema grave para resolver, que é a saída do Félix, que para já é uma... e do Jonas. Portanto, o Félix e o Jonas faziam uma posição diferente. Eles agora jogam com dois gajos quase gêmeos, parecem duas torres, não é? Pois. E um deles, por acaso, tem um bocadinho mais talento para jogar de costas para a baliza, que é o RDT, e está-se a sacrificar, a vir buscar a bolinha, mas nota-se que aquilo não vai ser por ali que eles vão... Mas se calhar iria ser o Chiquinho. Se calhar era o gajo que iria juntar aí essa parte que lhes faltava, mas ainda bem que... O Chiquinho é um 8. Eu sei que eles... Mas ele tem jogado na posição de Félix. Eu sei. Para mim, se me pedissem a opinião, se calhar o jogador que melhores características terá para essa posição ainda poderá ser o Rafa. Mas
mas será sempre uma adaptação. Eles, claramente, com todo aquele dinheiro que supostamente vão receber, ou receber em 80 suaves prestações, eles não conseguiram resolver a única saída que tiveram do plantel. Mas tentaram 20 no RDT, 17 no Vinícius. Lá está, mas isso são gajos para o lugar do Seferovic, meu. Pois é. Mas pronto, não interessa. Problemas deles viveu muito bem. Mas a propósito disso, eu acho que realmente o Sérgio disse muito bem como é que os controlou, mas também não podiam-lhe ter perguntado como é que ele preparou a equipa para marcar golos. E não perguntaram, portanto ele não disse. Mas o Lage, quando chegou à conferência de imprensa, e tu ias falar nisso, não era? O Lage disse uma frase que elogiou muito a intervenção do Sérgio Conceição, a dizer exatamente o que é que se passou no jogo, mas depois é aquela tática muito velha de elogiar para depois meter assim uma crítica lixada, que é depois, disse muito bem como é que preparou a sua equipa para condicionar o Benfica, mas eu não jogo assim, eu não abdico das minhas ideias, eu não jogo em função, tipo a dizer, não, a minha equipa nunca joga em função do adversário, portanto insinuando que o Sérgio jogou só para isso é uma asneirada, quer dizer, quem quiser comer que coma, mas ele até justificou isso com uma série de banalidades que são facilmente desmontáveis. Uma delas é que o jogo aéreo, o Porto é fortíssimo e não sei o quê, e depois entretanto o jogo aéreo os duelos até foram relativamente equilibrados, e depois fui ver naquela excelente página do Twitter do Baialinha e Cruz, o homem já foi ver e de facto eles até ganharam mais duelos pelo ar do que o Porto. Portanto, todos os argumentos que ele apresentou para tentar indicar que o Porto fez aquele joguinho de equipa pequena de fazer o cerco, roubar a bola e sair rápido no contra-ataque, isso é uma idiotice que até a própria posse de bola desmente essa teoria. Não é? Já sei que nós tivemos mais posse de bola. Eu já sei que os últimos 5 minutos nós devemos ter tido a bola para aí 4 minutos e 50 segundos. Mas eu não sei se tivemos mais posse de bola. Eu acho que nem sequer disse se tivemos mais posse de bola. Acho que tinha sido 54, 46, assim uma coisa. Não, mas é outro dado que eu acho que desmente esta teoria do gajo, que nós jogamos um bocadinho em função do gajo para receber a bola e sair rápido. Ou jogar direito. Não, nós não jogamos assim. Houve jogadas em que a própria jogada do Otávio, nós temos a bola durante algum tempo até ele isolar o Marega, não é? Claro. O Marega pediram, a defesa do Benfica pediu para o Marega sprintar, meu. Sim, o Marega estava aliado da jogada e de repente... Parecia no nosso jogo da segunda-feira, um gajo com a bola, corre, que eu meto lá a bola. Aquilo parecia que estava a pedir-me. Mas eu de Lage, quando estava a dizer que queria falar nele na nota final, era por um pormenor, porque já há algum tempo para cá, como faz uma certa impressão as pessoas à minha volta, os portistas, atenção, porque os benfiquistas acredito que adorem o gajo, por amor de Deus, dão-lhes o campeonato de uma forma que ninguém estava à espera. Mas, mesmo os portistas... Principalmente isto é mais coisa de gaja, pronto, as mulheres bem e dá, mas eu até gosto do treinador do Benfica, eu até gosto, e normalmente eu costumo responder, eu quero o treinador do Benfica, estás a ver? Porque não estou para aturar isso, e sempre havia este pormenor de vamos ver como é que ele reage na derrota. E eu, claro, né? Então nós com este festival de bola eu quis estar agarrado a tudo, então as conferências de imprensa eu ouvi. E esse pormenor estás a dizer, e eu assim, o gajo está aqui a dar uma bicada ao Conceição, mas o resto da conferência ele deu os parabéns e tudo mais, e mostrou-se sempre muito cordial, e pela forma como ele cumprimentou toda a gente mal acabou o jogo, no terreno do jogo e tudo mais, e eu até estou na disposição de admitir que o Lage realmente, o gajo é bom nas derrotas e nas vitórias, o gajo é 5 estrelas, o gajo é impecável e tudo mais. E depois dou por mim a pensar, será que eu queria um gajo deste treinador do Porto? A resposta é fácil. Não quero, meu. Juro, não quero. Acho que o gajo vai agora perder a Braga. Basta o gajo agora ir perder a Braga. O gajo vai perder a Braga. Vai cumprimentar toda a gente, vai dizer que vai achar a conferência de imprensa, é tudo 5 estrelas, não sei o que, não sei o que mais. Os gajos do Benfica vão rasgá-lo de cima a baixo, meu. Esquece. Prefiro um gajo que não cumprimente o puto que vai até passar férias à casa dele e tudo, mesmo. Eu prefiro um gajo assim.
Mas repara que isso é muito bonito. Depois os destaques das conferências de imprensa é Laje, elogia Conceição. Mas quer dizer, elogia, mas quer dizer. Mas dá-lhe a bicada, não é? Dá-lhe a bicada. É tipo. Enfim. Muito bem. Pronto, vamos finalizar aqui a parte do jogo, para isto ficar mais curto, e para a parte dos MVPs, digo eu. O que é que vocês acham? Estive aqui a passar pelos jornais e mesmo pela Sport TV. A Sport TV e o jogo vão para o Zé Luís, a bola e o recorde para o Luís Dias. Pronto, eu, na minha opinião, o Pepe encheu umas medidas. Pelo que eu já tinha falado também no jogo com o Krasnodar, acho que a braçadeira estaria melhor ali do que em Danilo, porque acho que encarna completamente, até as calcadelas são fantásticas lá nessa tal falta sobre o Rafa. Acho que é ele que mete lá o pé. Pronto, acho que encarna ali o espírito completamente. O Marcano também conseguiu dar uma extra no Rafa quando ele estava a cair. Sim. Também eu acho que ele é que deu uma cabeçada na caneleira do Marcano. Sim, cuidadosamente colocada ali. Mas então, e vocês, o que é que acham? Para quem vai o MVP? E já agora, antes de passar, já vi quem é o MVP desta semana do Porto. Eu não sei o que eles vão fazer até final do ano, porque são 34 jornadas, vão ter que... Mas pronto. Com o Mário Barão... Porquê que achas que eu falei tanto nele? Opa, eu acho que foi o MVP. Não sei o que é Valores Porto. Mérito de Valores Porto. Ok. Já ia dizer prestígio para o P, mas acho que é Mérito de Valores Porto. Pois, é isso. Acho que é isso. Coisa linda. Mas o Zé Luís ganhou o MVP, não é? Sim, o Zé Luís da Sport TV, sim, porque é... Sim, da Sport TV, sim. Ok. Não foi o Luís Freitas Lobo, senão Danilo estaria... O Uribe. Por acaso eu hoje vi no do Sporting, eles deram ao Vieto e o Bruno Fernandes tem 3 assistências e o Rafinha tem 2 golos. Portanto, eu não percebo bem, realmente é mesmo o que dá na real gana do comentador, pelos vistos. Não há nenhum critério objetivo. Mas pegar na bola do MVP. Sim. Eu gostei de muitos jogadores. Gostei do Corona, gostei do Pepe, gostei do Danilo, gostei do Uribe, gostei do Zé Luís, gostei de uma jogada do Marega e gostei e foi oposto. Gostei uma outra jogada, estava com vontade de rifá-lo e gostei muito do Dias. Não sei gostaste de Marcano? E gostei de Marcano. Portanto, eu não consigo. Vou dar ao que eu se calhar vou estar indeciso entre os dois que para mim são mais inesperados estarem neste lote, que é o Uribe e o Dias. E dou em execo aos dois. O Uribe porque jogar no México, jogar aqui é muito diferente. E ele conseguir entrar nesta complicadas redes estáticas para ir ao terceiro jogo e ter este desempenho, sobretudo em termos de jogo posicional e disponibilidade física, acho verdadeiramente impressionante. Mesmo que não tenha mostrado grande coisa ofensivamente, sobretudo ao nível dos passes de ruptura, ao nível de remate, pronto, também não foi jogo para isso. O que gostei muito. E o Dias, tudo aquilo que andamos a criticar naquele jogo do Krasnodar, ele fez bem agora. Ou seja, recebia a bola, enquadrava, não dava para enquadrar, joga limpo atrás, não vamos perder a cabeça, não sei o quê. Quando tenho espaço, sim, vou para cima do defesa e passou muitas vezes. E quando podia ir para o meio, conseguia. Fez um jogo mesmo como tem que fazer um extremo que joga no Futebol Clube do Porto, e nestes jogos de dificuldade elevada, porque gostei muito do Dias e se calhar dou aos dois. Muito bem. Eu até por aquilo que estavas agora a falar no Uribe e tudo mais, até quase que me convencias até a alterar agora a distinção, mas eu estava inclinado para o Pepe, por aquilo tudo que o Lamas refere,
e mesmo tem lá um lance na segunda parte, pá, que eu nem sei precisar um minuto, porque lá está, eu andava a ver aquilo entrando na sala, saindo da sala, mas quando ele até ganha uma falta, daquelas faltas que eu estou sempre a criticar, Toquezinho nas costas. um toquezinho, ou tipo um puxãozinho, ou um toquezinho nas costas, e vê-se o pessoal todo da bancada a insultá-lo, o próprio Seferovic a insultá-lo e tudo mais. E pá, lá está, é jogador a Porto, meu, adoro. E ele a jogar na antecipação, a cair em cima deles, a não deixá-los virar. Epá, é o exemplo que ele próprio dá a quem está lá dentro. Meu. Quando tens um colega de equipa a jogar como ele joga, opa, dá-te logo outro tipo de coragem também para fazer o mesmo. E por esse exemplo que ele transmite, lá está, até a questão do capitão, embora o Danilo, até pela forma como falou na roda, já me parece cada vez mais um capitão. Que ele também estava ali a falar de uma forma veemente. Meu, ali Ele estava a despedir-se. Não vi. Se calhar. Mas por isso o MVP de distinção também vai para Pep. Ganhou o Pep. Pronto. Vamos às notas finais, também muitas delas relacionadas com o jogo, certo? O Pires queria falar do... Agora... Exato, Francisco J. Marques. Sim, eu por acaso até, antes da nota final, nós estamos aqui a falar dos 20 milhões do lado que o outro gastou no RDT e nos 17. E nós na semana passada tínhamos até foi o que falei, de nós jogarmos com o quarto defesa direito quando nós temos lá 3. Pronto, temos falhado nas contratações. E dei por mim a pensar, o que é que nós estaríamos a dizer da nossa política de contratações se começássemos a jogar com um puto do lado direito que por acaso é esquerdino? Não é? Sim. Acaba por ser engraçado, não é? Mas ao menos estamos a tentar. Falhamos nas contratações, pá, mas estamos a tentar. Mas o que acho que nem é 1000 vezes pior assumir um puto no lado direito que por acaso é esquerdino. Pá, mas pronto, passou-me isto agora. Sim, mas deixa-me só dizer aí que eu vi agora, não sei em que programa, deve ter sido Mais Futebol, que eles agora têm podcast, e acho que eu ouvi. Por acaso o Benfica, ou li na net, se calhar foi alguém na net, é aquela contratação que eles falham há milhares de anos. Daí ter aparecido o André Almeida, daí ter aparecido agora o defesa esquerda, um esquerdino na defesa direita, porque o defesa direita é um dos gajos que, mesmo o Nelson Semedo aparece porque não havia ninguém. Desde que saiu o Maxi, eles nunca contratam um gajo qualquer, não é? De lá o Eboí, não sei o quê, todos os anos têm de buscar alguém. E tiveram o Douglas, tiveram o Douglas, que eu me lembro e tudo mais. Sim, mas nunca pareceu que estivessem muito interessados nisso, não é? Nunca compraram, mas pronto, tudo bem. Mas achei piada depois a isso, porque o miúdo tornou a não render. Embora lá está esta campanha que eles façam, que contra o Sporting foi espetacular, no outro jogo marcou um golaço, e contra o Belém, contra o Belenenses, apesar de terem enterrado fortemente no lance, que também cumpriu. Pronto, é esta campanha que eles fazem, mas pronto, mas como quem quer, não é? Como quem quer. E eu se visse isto no Porto, não sei se ia ficar muito contente, mas pronto. A nota final. Depois dizes? Estou a fazer uma grande campanha para o Baró, não é? Um gajo que faz a exibição que fez num jogo desta dificuldade. Imagina o que seria se jogasse vermelho. Pois, mas eu vivo bem com isso, atenção. Mas é isso, é que nós às vezes parece que nem conseguimos proteger os nossos, percebe? Porque, se o Baró estivesse nas condições contrárias, não é? Portanto, a vestir de vermelho, daqui a 5 anos estava... Daqui a 5 anos estava a ser vendido para o Rennes por 20 milhões ou lá para naquela completamente. Não é o Rennes, ou é? A Lille. Pensei que querias meter noutra equipa francesa, mas que íamos perceber. Não, para o Rennes acho que é o Adriano Silva. Fala-se nisso. O Mónaco. Mónaco outra vez? Okay. Mas é engraçado que esse jogador de que falas foi vendido por 35 milhões, mas na altura foi anunciado que os extras iam até à cláusula de rescisão dele, que era 80 milhões. 80, podia ir até aos 80. Será interessante perceber se ficou mesmo nos 35 ou se tiveram até que devolver, porque algum dinheiro. Uma das cláusulas era se fosse transferido para a França. Deve ser. Mas voltando à nota final então sobre o J. Marques. O J. Marques isto porquê? Porque e lá está, também tem a ver com o jogo, claro, porque nós fomos recebendo, eu imagino, nos grupos em que nós estamos no WhatsApp e tudo mais, e toda a basófia, uma das questões foi toda a basófia pré-jogo que existia
no Benfica. E não estou aqui a falar do adepto comum, pá, porque isso aí nós nunca vamos educar os adeptos, não nos cabe a nós, e vamos ter, se formos fazer reportagens nas imediações do Estádio da Luz ou nas imediações do Estádio do Dragão, vamos ter os adeptos a ir sempre lá de peito feito, e vamos dar 5, e vamos dar 10, e vamos dar 15, e tudo mais. Já não compreendo assim tanto quando nós temos depois pessoas com algumas responsabilidades. Por acaso, como vimos aqui, aquele Rui Gomes da Silva, que deu aquele aparato no programa lá da SIC Notícias, a aconselhar lá o do Porto para a nossa equipa já fechadinha. Pá, essas pessoas, ele não tem responsabilidade na estrutura do Benfica, mas que já tem que defende um clube, não é? Nestes canais. Pá, já me custa um bocadinho acreditar que às vezes nós temos isso no Manuel Serrão, pá, uma basófia do caraças e tudo mais. E eu não quero, eu gostava, pá, que a nossa estrutura, e neste caso estamos mesmo a falar da estrutura, que não caísse no mesmo erro que o Benfica tem caído. Há uma coisa que eu já gosto no Porto Canal, que eu nunca vi o Porto Canal, por exemplo, a cometer os mesmos erros que o Benfica TV ou a BTV, ou o que seja, comete, que insultam os adversários, que escrevem barbaridades, pá, tudo aquilo que nós já temos assistido, e na Taça da Liga ano passado aconteceu isso, pá, tudo e mais alguma coisa. E isso não tem acontecido no Porto, nós aí temos portado bem. Agora, não podemos cair no mesmo erro deles, desta basófia. E aquilo que o J. Marques fez depois do jogo, pá, que era um jogo para puxar pela equipa, pá, puxar pelo treinador, meu, que deu uma lição, puxar por nós, meu, puxar por nós. Se quiséssemos depois rasgá-los, pá, tínhamos durante a semana, se quiséssemos fazer isso. Naquela altura, era só para falar bem de nós, falar bem dos adeptos que foram, dos olés, pá, o que fosse, meu, era só para falarmos de nós. Pá, e o gajo cai-me no erro, ou na tentação de criticar o Benfica por causa daquele nome na ficha de inscrição não aparecer o nome do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Lançou isso para as redes sociais. Não era preciso, meu. Não era preciso. Nós já estávamos ali, pá, satisfeitíssimos com tantos argumentos para rasgá-los, mas não era preciso. E depois, passado pouco tempo, poucos minutos, viemos a saber ainda por cima que o nome na final não constava, que os responsáveis por meterem lá o nome até são do Porto. Será o próprio Porto que envia a ficha de jogo para a Liga e depois a Liga é que disponibiliza aquilo para todos os intervenientes, algo assim do género, e só não estava lá o nome do Pinto da Costa, do Presidente, porque pelo visto ele está a cumprir um castigo qualquer ou está fora. Portanto, este pequeno exemplo, que ele depois acho que até apagou o post das redes sociais do J. Marques, apagou isso. Opa, é só um pedido, isto está dirigido ao J. Marques, mas pelo menos a toda a estrutura do Porto, opa, que não cometam o mesmo erro destas basófias que o Benfica costuma fazer, destes ataques mesquinhos, destes insultos e tudo mais. Pá, por muito que seja tentador fazer isso, opá, deixar disso, deixar para o adepto comum entrar nessas guerrilhas. E de resto, damos o exemplo pelo melhor, pela positiva, nesse aspecto. Estou com uma moral de caralho, até parece que fui para a tua filha, caralho, foda-se. Por acaso, a propósito disso, não sei se te lembras lá, mas eu quando... A única vez que eu respondi a uma entrevista destas à porta dos estádios a perguntar qual é o resultado que vai ser, foi antes da final de Gelsenkirchen, logo a seguir a termos comprado os bilhetes. Lembras-te disso? Foi para... Estavam lá uma tipa da NTV, que depois veio a dar origem ao Porto Canal. Uhum. Mas não me lembro de ficar com isso. Se calhar nem deu na televisão depois, só foi uma entrevista lá. Se calhar nem deu na televisão, mas como estavas a malado, podias ter-te lembrado da resposta que eu lhe dei. Eu estava cheio de moral e achei que ia ficar 3-0. Portanto, eu acho com o gol de Carlos Alberto, Vanic. Eu disse, e Lanichev. Mas eu disse, tipo, o meu 3-0 dessa altura foi equivalente aos 5-0 do Rui Gomes da Silva. Foi mesmo para mandar a barra para cima, não é? Para dizer a coisa mais absurda que me viesse à cabeça. Mas pronto, espero que não me voltem a perguntar, porque senão caem nestas figuras ridículas. Mas nós podemos. Nós podemos. Agora estes gajos, não, pô. Muito bem. E do Prata? Queres pegar na nota final? Eu tinha 3, mas acho que já me esqueci de uma delas. Portanto, uma delas é um follow-up. Eu continuo sem saber onde é que para o Mários. Estou a ficar preocupado com o moço. Digam-nos alguma coisinha. Porque não sei se viram, mas hoje de manhã jogamos em Faro e o nosso ponta de lança era o Afonso Sousa.
E marcou. Faturou. É isso. Eu ainda assim, se calhar, prefiro ao Marius, mas digam-nos alguma coisinha. E a propósito do mesmo jogo, é o meu outro destaque. Eu também gozei aqui um bocadinho com o RDT nas costas. E o Mor Ndiaye, que é um jogador em que eu tenho grandes esperanças para a posição de Danilo no futuro. Acho que é um jogador excelente e já o está a demonstrar na equipa B. Ele nas costas tem Mor ND. Não tem Ndiaye. Portanto, está a pegar a moda das iniciais nas costas. Mas sabes o que é que quer dizer o ND? NDI? Eu imagino que sim. Então isso não tem lógica. E olha, e por falar nisso, Tiquinho é mesmo Soares. Depois tínhamos comentado aqui. Aparece Soares, sim, aparece Soares. É Soares, sim. O Tecatito é que aparece Tecatito. Estou a ter que dizer. Pronto, eu não me lembro. Das duas? São mesmo. Ok. Foram duas, está bem. Pronto, eu também não tinha preparado grande coisa para aqui, porque tinha estado um bocado alto. Mas, como teve grande impacto a questão das declarações ou pelo menos do que eu vi, não é? O que eu apanhei para aqui, as declarações de Zé Luís, era a destacar a flash dele, porque pronto, aquilo até pode vir da boca para fora, mas é aquilo que nós gostamos de ouvir e não sei o quê, não sei o que mais, e pronto, e teve algum impacto as declarações de distribuir aquilo por todos os gajos, etc, e de estar lá dentro toda a gente querer ganhar. Sabe sempre bem ouvir isso. Então, depois de uma vitória dessas, melhor ainda. É engraçado que o pessoal foi partilhando isso nas redes sociais com a própria Flash e a maior parte já não tinha o vídeo disponível. Mas foi aí que eu ouvi. Porque não ouvi, ainda não vi praticamente nada. Muitos já estavam com o vídeo. Muitos estavam com o vídeo bloqueado. Imagino. Eu não ouvi, mas recebi vários vídeos dele a dançar com a miúda. Eu também. Mas ainda tenho que ver isso, ainda não via. Muito bem. E a outra cena que ficou viral foi a cena do Marega e a barriguinha, não é? Sim. Muito bem. Está fechado, falta só então prevermos agora a equipa para o próximo jogo, contra o Vitória. Como é que é? Vai ser a mesma coisa? Vai-se mudar alguma coisa? Para mim não mexe. Só se houver alguém que esteja a acusar alguma fadiga, alguma coisa. Não há razões para mudar, não me parece. Sim. E depois vem seleção, etc. Sim. Porque mudar ia ser, se calhar, pensar que as coisas já estão bem. Eu acho que não. Acho que ainda temos que... Uma coisa que, por acaso, nós não falamos muito durante o podcast é que uma coisa que falou um bocado na luz foi aquele último passe. Tipo, mesmo aquele passe do Marega que isola o Zé Luís foi muito, muito para o lado. Podia ter pô-lo na cara do golo, tê-lo posto na cara do golo. Portanto, os únicos grandes passos de finalização foi o do Dias para o Marega que ele falhou e foi o do Otávio para o Marega. O resto é uma coisa que ainda nos está a falhar e precisamos de aliar mais a equipa nessa área da definição. Sim. O outro disse. Pode dizer tu. Ia dizer que a outra do Dias que tu destacaste há bocado, eu acho que foi muito bem metida. Foi mesmo a questão do Marega ter lido o jogo tardiamente. Sim. O que eu te ia dizer é que o Zé Luís nesse lance, que por acaso depois é o canto que dá o gol, e ele parece que pede um bocado de licença para estar com o pé direito. Ele é esquerdino, não é? Chegamos a essa conclusão porque ele já marcou o gol do pé direito, já marcou o gol do pé esquerdo. Mas ele parece conduz, mas um gajo costuma guiar-se pelo pé com que eles conduzem em drible e ele conduz com os dois também. É isso. Mas ele parece que faz ali um compasso de espera, parece que está ali a pedir licença para estar com o pé direito. Mas está um bocadinho. Porque eu acho que ele até podia levar mais a bola. Eu ainda nesse lance, eu disse, porque ele chutou logo, meu? Podia preparar melhor, percebes? Podia dar ali mais um toquezinho. Estava a ver a bola a fugir muito. Mas o golo ainda na semana passada é uma sarda em jeito do pé direito. O primeiro. Poxa, mas assim, a forma como ele coloca, não sei. Mas também estou-me a lembrar lá de um passo de trivela na esquerda, também nesse jogo, para o Marega. O quarto golo é ele que joga para o Marega e o Marega joga para trás para o Luís Dias. E esse passo para o Marega é uma trivela de pé esquerdo.
E marca aquele parece que é golaço, ele marca aquele golaço na pré-época também é de pé esquerdo, fora da área. Ou sim, está bem. Sim, ou sim. de pé esquerdo. Portanto, em princípio deve ser esquerdino, mas pronto. Mas também eu só pensei pouco tempo, porque ele no canto deu o golo, esqueci logo esse remate. E foi de cueca, meu. Não sei se repararam, mas foi cueca. E foi um golo à Chaplin, não é? Ele fez aquele saltinho. Ele é impressionante porque ele é o gajo que salta mais alto. Naquela primeira molhada desse canto, ele é o gajo que salta mais alto. Ele e salta cai, muito. E vira-se logo para a bola, impressionante. E naquele remate de Luís Dias logo no início da segunda parte? Esse remate não vi. Não viste? Eu não vi no início da segunda parte, não vi. E ele vai disputar a bola. Uma grande defesa. Aquela grande defesa. Ele vai disputar a bola com o Ruben Dias, dá um salto, mas parece que para ali no ar. Eu pensei, o gajo vai marcar falta, se calhar. O gajo para ali no ar, depois a bola sobra para o Luís Dias, que manda aquele bilhete de pé direito e o gajo faz uma defesa também de caraças. Mas ele tem uma impulsão brutal. Eles queriam empanteirá-lo, mas ele ainda os segurou no jogo muito tempo, o Vlaco Dimos. Sim, completamente. É incrível. Muito bem. Está fechado. Vamos ver como é que ficou isto. Se vai ser bem. Ok. E com as novas tecnologias. Abraço. Abraço. Até para a semana. Tchau. E Madjer pode ter o golo, o remate e... Golo do Toque do Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.